Bom dia, irmãos. Graça e paz. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez, nessa escola dominical virtual, nesses tempos de coronavírus, decreto das autoridades, impedindo os nossos encontros presenciais. Mas como nós temos repetido amplamente, a igreja não é o templo, não é essa construção que está aqui ao nosso lado. O templo somos nós, E hoje, bastante oportuno a nossa lição de escola dominical, que vai falar justamente sobre isso, sobre corpo, E aí vai deixar muito claro a nossa responsabilidade como templo de Deus, como usar as nossas vidas, as nossas famílias, Como templo do Senhor, que nós estamos para louvar e bendizer o seu santo nome. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, onde nós leremos do versículo 21 ao 41. Eu vou repetir, Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 41, que fala assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Não acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemo-nos os nossos caminhos, provemo-lo e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. Amém, meus irmãos? Paremos até aqui nessa leitura. Vamos orar. Quero convidar você a baixar sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, somos gratos por tudo que tens feito, ó Pai. Somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, mesmo à distância, por meios virtuais, ó Pai. Mas te agradecendo porque a tua igreja está reunida, ó Pai, para louvar o seu santo nome, ó Deus, e para aprender cada vez mais de ti, ó Deus. Fortalece a nossa fé, ó Deus. Abençoa os nossos corações, as nossas famílias, ó Pai, para que possamos passar esses momentos turbulentos, crentes, ó Deus, no teu poder, na tua misericórdia, na tua graça, na vida de cada irmão aqui presente, ó Pai. Ó Deus, que muito em breve possamos estar novamente reunidos, juntos, para louvar e bendizer o seu santo nome, e que possamos estar em comunhão plena contigo e com os nossos irmãos, ó Deus. Nos abençoa, dá-nos uma boa escola dominical, ó Pai, que possamos entender o teu recado nessa manhã, que possamos, ó Deus, sentir o teu toque em nossos corações nessa manhã, e a começar em mim, ó Pai, faze de mim um vaso novo, ó Pai. Nos abençoa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, rapidamente aqui, nesse texto de Lamentações que nós lemos, um texto conhecidíssimo, o autor aqui ele começa no versículo 21 falando: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí ele faz um contexto acima do versículo 22, trazendo a esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. E é engraçado, eu disse isso em algumas reuniões passadas aqui na nossa igreja e reafirmo mais uma vez, é incrível como nesses momentos de crise, é incrível como nesses momentos agora de pandemia, toda a leitura que nós fazemos da palavra de Deus traz um alento, traz um refrigério para nós. Parece que tudo que a gente lê na Bíblia fala conosco através do momento em que nós vivemos, Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Olha só que interessantíssimo, A partir do versículo 38, Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Incrível esse texto. Por que se queixa o homem vivente se tudo que acontece, tudo vem de Deus? A revista que nós estamos estudando, me chama muito a atenção o título dela, que ela fala o seguinte, servindo a Deus com tudo que temos. O temos entre aspas.
porque sabemos e entendemos, através da nossa teologia reformada, que tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus. Então, quando nós olhamos o versículo 38, acaso não procede do Altíssimo, tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? E aí, ele faz um alerta para todos nós. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Devemos nos queixarmos, devemos reclamarmos, devemos estarmos espantados com o nosso pecado. E aí ele fecha dizendo, esquadrinhemos os nossos caminhos. O que é esquadrinhar, né? Tem uma ferramenta, eu uso muito nos meus trabalhos em casa, que se chama esquadro. O que é o esquadro? Esquadro é uma ferramenta em L, é uma ferramenta de alta precisão, né? A gente usa na carpintaria, usa na marcenaria, usa também na indústria metal-mecânica, mas todo mundo olha para o esquadro e acha que é um L de metal, é um L bar. Isso é uma ferramenta simples, inclusive tem gente que joga o esquadro. Nosso irmão Diácono Simão, agora, se ele estiver assistindo, ele vai concordar comigo, né? Tem gente que joga o esquadro de qualquer jeito, e na verdade o esquadro é uma ferramenta de precisão. Ele é preciso, ele tem que ter um ângulo de 90 graus de maneira precisa, para que todo o trabalho possa estar dentro do esquadro, né? A gente fala assim, nós temos que esquadrejar a obra, nós temos que esquadrejar a peça, nós temos que esquadrejar o corte, para que ele fique perfeitamente no ângulo de 90 graus. E é isso que o versículo 40 começa dizendo para a gente. Esquadrinhemos, deixemos em ordem, no ângulo perfeito. O que devemos deixar no ângulo perfeito? Os nossos caminhos. Os nossos caminhos devem estar esquadrejados, devem estar aprumados dentro do que estabelece a palavra de Deus. Esquadremos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantamos o coração juntamente com as mãos para o Deus dos céus. E aí eu quero rapidamente fechar esse contexto do quero trazer à memória o que me traz esperança, o texto de Filipenses capítulo 4. O que Paulo fala para trazermos à memória? Aqui, o autor de Lamentações, ele coloca, né, que coloquemos à memória aquilo que pode nos trazer esperança. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, ele fala justamente o que deveremos pensar. E é importantíssimo nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade em que vivemos na nossa sociedade, que nós tenhamos muito claro o que devemos pensar. E diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha a promessa que Paulo faz aqui no final do versículo 9. Faça tudo isso, pense nessas coisas, se ocupe com o que você tem aprendido, se ocupe com o que você tem recebido e ouvido, e o Deus da paz será convosco. Essa é a nossa alegria, é nisso que nós nos agarramos, né? E eu quero convidar você a cantar junto comigo o hino de número 153. É um hino, como todos os outros, né? Fantástico. Há muito tempo eu não canto ele, quero pedir desculpa aí aos irmãos, e aí sozinho aqui na sala, talvez eu possa desafinar, mas eu quero que você aí na sua casa louve a Deus com muita alegria nesse cântico que fala amparo divino. Com tua mão segura bem a minha. Aliás, esse é que a nossa teologia reformada fala, né? Nós não cantamos aquele cântico segura na mão de Deus e vai. Porque quando nós seguramos na mão de Deus, nós podemos soltar das mãos de Deus a qualquer momento ao nosso bel prazer. E o que nós cantamos é diferente. Senhor, com a tua mão, segura bem a minha. E é isso que nós cantaremos agora nessa manhã. Tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, em meu caminho alegre seguirei, mesmo
onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá do céu descendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, conduze-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Senhor Deus eterno Pai, que esse hino seja verdade em nossos corações, ó Pai, que de fato possamos entregar as nossas vidas, relaxar em teus braços, ó Deus, e gozarmos, ó Deus, da tua segurança, da tua misericórdia em nossas vidas, ó Deus. Que possamos estar, ó Deus, cientes da tua santa palavra, dedicarmos, ó Deus, os nossos caminhos esquadrejados por ela, ó Deus, e assim louvar o teu santo nome e te servir cada vez mais e melhor, ó Pai. Nos abençoa. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Aceita os nossos louvores diante do teu altar, ó Deus, e aceita o culto que fazemos ao teu santo e excelso nome, ó Pai. Nos abençoa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meus irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia, já nos preparando para o momento de louvor, para lermos o Salmo 106. Salmo 106, versículos 47 e 48. Eu vou repetir, Salmo 106, versículos 47 e 48, que diz assim: Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Que você diga isso agora, vamos ler de novo o versículo 48, e que você diga aí na sua casa: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Vamos passar os momentos de louvor. Vou passar ao seminarista Mateus, que vai nos conduzir a esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Graças a Deus, meus irmãos, é uma alegria mais uma vez podermos estarmos juntos aqui, mesmo à distância. Vamos cantar ao nosso Deus louvores. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta,
de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Amém, Deus, que esse seja de fato o nosso desejo de cantar louvores ao teu nome, cantar o teu amor, ó Deus, cantar o teu evangelho, a tua palavra, Pai, para todo sempre, até o último dia das nossas vidas, ó Deus. Eis que nós cantamos, eis que nós declaramos aqui nesta manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Exaltado, exaltado nos céus. Senhor, que de fato nós possamos entender que o Senhor é exaltado entre as nações, que o Senhor é de fato o Senhor entre as nações, ó Deus, e que tudo está no teu controle, que tudo está, ó Deus, nas tuas mãos. Nos dá a segurança, ó Pai, porque somos de fato povo teu. Somos chamados de teu povo, de tua nação, ó Deus. Nos dá a segurança de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é o nosso governante, ó Deus. Nas mais difíceis horas, e que nós possamos, ó Deus, descansar em Ti, ó Pai. Descansar em Ti, porque sabemos que quem está cuidando de nós não somos nós, não são os remédios, não são os médicos. De fato o Senhor usa isso, mas quem está cuidando de nós é o Senhor, ó Deus. Que nós possamos entender isso. E nós oramos, te louvando em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então já partindo para o nosso Sidney. Hoje nos trará a aula, tanto a classe do tempo como a classe dos jovens trabalhariam a lição de número 4. E eu, sem demora, já vou passar a palavra ao nosso presbítero Sidney para que ele faça o estudo dessa manhã. Eu quero antes orar por ele e convido você a baixar sua cabeça e vamos nos colocar diante de Deus mais uma vez. Senhor Deus eterno Pai, somos gratos a Deus por tudo que o Senhor nos concedeu até nesse momento, ó Pai, a oportunidade de estarmos aqui louvando o seu santo nome, ó Deus, e nesse momento de estudo da tua palavra, ó Pai, que o Senhor use a instrumentalidade do teu servo, ó Deus, para que ele possa trazer o teu recado aos nossos corações nessa manhã, ó Deus. Que, ó Deus, aquilo que o Senhor já preparou o coração dele, ó Deus, agora seja multiplicado aos nossos corações
e que sejamos abençoados pela Tua santa palavra nessa manhã, ó Deus. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Irmãos, eu novamente vou me permitir sentar um pouco, em razão do problema já conhecido da igreja. Em breve, se Deus quiser, estaremos fazendo a nossa cirurgia, mas por enquanto ainda temos essa limitação de ficar numa posição, principalmente em pé, por um período longo de tempo. Mas creio que isso não nos atrapalhará na condução das nossas atividades hoje. Eu saúdo a todos que estão à distância nos ouvindo hoje, mas creio que o Senhor em breve nos restaurará a possibilidade de nos reunirmos pessoalmente mais uma vez. Sabemos que a igreja não se constitui no tempo físico, mas se constitui em cada um de nós, mas é muito gostoso estarmos juntos desfrutando desses momentos de escola dominical. Somente na hora que a gente tem essa situação comprometida que a gente dá valor a isso, né? Infelizmente. Mas com certeza Deus nos permitirá em breve estarmos juntos mais uma vez. Irmãos, o texto que nós leremos hoje, texto base da nossa lição, Romanos capítulo 12, versículo 1, apenas o primeiro versículo do capítulo 12 de Romanos. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. Nós faremos uma meditação com base nesse texto. O título da nossa lição, Mordomos do Corpo, lição de número 4 do nosso material. Amém? Diz assim o texto, meus irmãos. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez em oração. Pai amado, nesta manhã, ó Deus, nós rogamos ao Senhor que fale aos nossos corações. Instrui-nos, ó Deus, naquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas e capacita-nos, Deus, dia após dia, em nossa vivência diária, a fazer aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Fala aos nossos corações, ó Pai. Fala, Pai. E que sejamos servos obedientes em fazer aquilo que o Senhor tem nos dito. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição que nós trataremos hoje, ainda dentro do tema da mordomia, é o modo que Deus deseja que utilizemos o nosso corpo. Nós temos um corpo físico, matéria, e a Bíblia nos traz algumas orientações sobre como devemos usar esse corpo. Há um grande erro na nossa cultura, ou nos nossos pensamentos até, em entender que a espiritualidade, a nossa vida cristã, se divide em duas. Como se tivéssemos um momento espiritual de cuidado da alma e depois vivêssemos uma outra realidade em relação ao corpo. Na verdade, não, meus irmãos, isso é um engano. Nós vivemos uma cristandade só, uma vida espiritual só, que envolve tanto o cuidado com a nossa espiritualidade em si, quanto o cuidado com o nosso corpo, que diretamente reflete nessa espiritualidade. É um grande erro pensar que dividimos em dois momentos a nossa vida, a nossa prática cristã. Devemos ter cuidado com o nosso corpo material, como também com a nossa espiritualidade, cuidado com a nossa alma. Antes de entrar na questão da mordomia do corpo em si, eu gostaria de fazer duas considerações sobre o próprio corpo. Considerações que têm respaldo aí nas Escrituras Sagradas. A primeira delas é que o nosso corpo ele é uma maravilhosa criação de Deus. O nosso corpo é uma espetacular criação de Deus. Irmãos, eu estive recentemente em uma palestra do Dr. Adalto, da Igreja Presbiteriana de Limeira, se não me salvo engano, é isso mesmo, Limeira, em São Paulo. E ele falava nessa palestra, como cientista que ele é, da complexidade que é o nosso corpo, das interações, dos mecanismos que controlam as várias funções do nosso corpo. E não há outra conclusão a se tirar, a não ser que o nosso corpo é produto de uma maravilhosa inteligência. Não há como tirar a conclusão distinta de que o nosso corpo ele foi pensado de maneira inteligente para funcionar como ele funciona. Em especial destaque nessa palestra ele deu ao nosso cérebro. Quantas funções esse órgão tão especial coordena no nosso corpo? Quantos comandos tão complexos, tão inimagináveis até, ele manda para nosso corpo a todo momento, nos prevenindo de riscos, nos permitindo tomar atitudes em determinados momentos.
A nossa biologia, meus irmãos, ela é altamente complexa. Não tenham dúvida, ela é sim fruto de uma mente criativa, de uma mente inteligente, de uma mente soberana. E nós sabemos, como cristãos que somos, que essa mente soberana, essa mente criativa, essa mente inteligente é o próprio Deus. Nosso corpo, então, ele é um complexo de funções altamente pensado, inteligentemente pensado. Nós precisamos entender, meus irmãos, que como criação que somos do próprio Deus, como criação que somos da soberania de Deus, uns tudo bem mais altos, outros mais baixos, uns mais gordinhos, outros mais magrinhos, mas todos igualmente criados pelo próprio Deus, cabe-nos, portanto, reconhecer esse corpo como um presente, como uma dádiva de Deus. E como presente, nós precisamos fazer o quê? Ser bons mordomos para a honra e glória do Senhor Jesus. O nosso corpo, embora constitua a nossa materialidade, ele não pertence a nós. Ele é um presente dado por Deus, mas ele pertence ao próprio Deus. E Paulo, ele nos desafia no texto que nós acabamos de ler, de Romanos 12:1, a apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, moldar o nosso corpo aquilo que é a vontade do Senhor. Irmãos, é tão importante entendermos essa preciosidade desse presente que é o nosso corpo. Uma das melhores memórias que eu tenho quando criança, da época em que eu era criança, era quando eu queria muito um videogame, nos anos 90. Né? Isso era um presente muito estimado pelas crianças e jovens da época. E eu me lembro que quando eu ganhei um que a minha avó me deu, nós esperamos praticamente um ano ali para ganhar esse presente, frequentando aulas, vindo à escola dominical todos os domingos, como pedido da minha avó na época e tal. E, enfim, ganhamos no Natal, se não me engano, de 94, esse presente. Irmãos, é incrível o cuidado que eu e meu irmão ali tivemos com esse presente. Quando terminávamos de jogar, colocávamos um plástico em cima para proteger de poeira, não deixávamos as pessoas pegar nele com as mãos sujas. Quando alguém pegava o controle ali para controlar as funções do jogo, pedíamos para não apertar forte os botões e brigávamos se apertasse forte esses botões. Não deixávamos ninguém passar na frente dos fios. Era um cuidado absurdo, um zelo absurdo, porque era para nós um presente muito estimado, um presente muito caro. Essa deve ser, meus irmãos, a nossa postura em relação ao nosso corpo. Ele é um presente caro que foi dado por Deus a nós. Então todo zelo possível deve ser tido em relação a esse corpo. A segunda colocação que eu faço é que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Desde que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o seu Espírito Santo, ele passou a habitar em nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. O texto nos diz exatamente isso. Ele nos diz que, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Meus irmãos, há um morador muito especial em nós. Há um ilustre morador em nós. Não é um morador qualquer. Não é uma visita que eu recebo em casa comum em vários momentos dos meus dias. E, aliás, quando recebemos essas visitas, fazemos toda uma preparação, né? Limpamos a casa, cantos que nunca foram limpados, temos um cuidado especial com a louça. Recentemente recebi alguns amigos em casa, e a Débora, minha esposa, é muito cuidadosa com isso. Ela passou praticamente o dia todo preparando a casa para receber essas visitas. Ela passou o dia todo planejando o que serviria para eles de comida, como seria a recepção deles, como deveria estar a mobília, onde eles iriam sentar, que conforto eles teriam, se teriam fome, se teriam sede, o que comeriam, o que beberiam. Todo um cuidado com as visitas ali foi tomado previamente. E há uma ilustre visita, um ilustre morador em nós, muito mais importante que qualquer visita que recebamos, meus irmãos. Nós precisamos proporcionar para esse morador uma morada real, digna de uma realeza, não digna de uma visita qualquer. Cristo, meus irmãos, ele não comprou apenas a nossa alma com o seu sangue, ele comprou-nos por inteiro. Ele quer que inteiramente façamos o nosso corpo que é do seu agrado. Então, se o Espírito Santo habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar dessa morada desse Espírito. Nós precisamos ter o máximo zelo
com esse Espírito que habita em nós, mediante um tão alto preço. A Bíblia nos diz que é o sangue de Cristo. Feitas essas duas considerações, meus irmãos, sobre o corpo como presente, como criação de Deus, dádiva para nós, e como templo do Espírito Santo, eu quero entrar no tema da mordomia em si. Tratar da mordomia em dois aspectos. Primeiro, a mordomia no cuidado com o próprio corpo, e segundo, a mordomia na santificação desse corpo. Nossa primeira responsabilidade no cuidado do nosso próprio corpo é cuidar bem do nosso físico, cuidar do nosso bem-estar físico. E isso, meus irmãos, envolve algumas atitudes simples, alheias em um primeiro momento à espiritualidade em si, mas com as quais devemos nos preocupar muito, porque Deus se preocupa muito também. E aqui o autor ele traz dois exemplos para nós pensarmos. O primeiro deles é que Deus quer que nos alimentemos bem. Deus se preocupa com o nosso sustento e a nossa manutenção física. Isso é tão importante que Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão de cada dia. Já nos primeiros versos da Bíblia, inclusive, nós vemos Deus providenciando o alimento para o homem e a mulher que ali estariam no jardim. Foi colocado à disposição desse homem, foi colocado à disposição dessa mulher gêneros alimentícios, ele poderia comer ali das coisas daquele jardim. Deus se preocupa com a nossa alimentação e devemos nos alimentar bem. Não é nenhum erro, nenhum equívoco, nada separado da vida cristã, o homem buscar o seu próprio pão. Ele deve buscar. Sabemos que Deus abençoa, que Deus derrama e que Deus dá essa ordenança ao homem, para que ele provenha o seu próprio sustento, logicamente dado por ele. Devemos nos alimentar bem. É preocupação nossa, é preocupação de Deus, que nós supramos as nossas necessidades alimentares de forma adequada. E aqui de dois momentos, em dois aspectos, suprindo essa necessidade alimentar, no sentido de ter o alimento disponível, e o cuidado também de ter um bom alimento disponível, de sermos relapsos com o cuidado desse corpo. Nos alimentamos de coisas que fazem mal à nossa saúde ou que podem trazer doenças sobre nós. É um zelo que também devemos ter. O segundo cuidado que devemos ter, meus irmãos, com o nosso corpo físico, é que Deus quer que conjuguemos bem o trabalho e o descanso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. O texto que nós acabamos de ler, ele está em Êxodo, capítulo 20, dos versículos 9 a 11. O trabalho, meus irmãos, ele é sim uma responsabilidade do homem. Não há que se falar em fuga do trabalho aqui. Nós não podemos ser extremistas em nenhum dos pontos, nem o descanso demais, nem o trabalho demais. Mas o trabalho ele é algo criado por Deus e uma responsabilidade original dada ao homem. Em ocasiões passadas aqui na igreja, eu falei sobre esse tema do trabalho, me lembro muito bem, e nós vimos que no Éden, o ser humano ele tinha responsabilidades. Adão e Eva não estavam só descansando, deitados, sem fazer nada no jardim do Éden. O cuidado desse jardim era responsabilidade desse homem, era responsabilidade dessa mulher. Nós devemos ver o trabalho, como já estudamos em ocasiões passadas, como uma dádiva de Deus. O problema, meus irmãos, é que, em muitos casos, nós usamos mal esse trabalho. Nós agimos de forma não comedida na dosagem do que devemos fazer. Dedicamos ali 24 horas, 7 dias por semana ao trabalho, não tiramos férias, nos estressamos à noite no momento de descanso, deveríamos estar com a família. Dedicamos de maneira equivocada a esse trabalho, de maneira exaustiva, sem qualquer descanso. Isso não é saudável para as nossas vidas e assim também nós estamos não cuidando do nosso corpo. Nós precisamos entender que existe uma ordenança divina, faz parte do cuidado com o corpo e é uma ordenança divina, descansarmos em algum momento da nossa jornada. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás. Nós precisamos ter um momento de descanso. Ninguém consegue se manter saudável por muito tempo se só trabalhar, se não tiver momentos de descanso, momentos de lazer. Nós não podemos centrar a nossa existência apenas na questão do trabalho, que é infelizmente o que fazemos muitas vezes. Vivemos em função do trabalho, achamos que a nossa vida se resume ao trabalho, se resume à busca por questões materiais. Não é assim. Precisamos de momentos de descanso, precisamos de momentos de reflexão,
precisamos de momentos para exercer a vida devocional, seja ela nos dias, à noite, ou mesmo num dia da semana. Precisamos, isso é necessário. Às vezes eu acho que somos até relapsos enquanto igreja em relação a isso. Eu me lembro uma ocasião, lendo uma ata, tendo conhecimento, aliás, de uma ata de uma igreja da nossa cidade, uma ata da década de 50 ou 60, salvo engano, em que a igreja tomou a decisão de chamar a atenção de um conjunto de membros ali que estava fazendo feira aos domingos. Eles tinham trabalho na feira, a feira só funcionava no domingo e esse grupo trabalhava. É delicada essa questão, meus irmãos. Ao longo do tempo eu acho que nós fomos para o outro extremo, simplesmente relativizamos ou colocamos como segundo plano ou algo complementar apenas a questão do descanso. Não, a questão do descanso, ela é também basilar nas nossas vidas. Tal como é importante exercermos o trabalho, é importante também exercermos o descanso. É mais do que isso, uma ordenança divina. Meus irmãos, não há saúde sem descanso. O trabalho é importante, mas igualmente importante é o momento de descanso. Precisamos de temperança nas nossas vidas. E essa temperança, ela nos proporciona uma saúde física também. O segundo aspecto que eu quero entrar agora, da mordomia do corpo, é a mordomia na santificação do corpo, meus irmãos. Além do cuidado físico, nós temos o dever de cuidar espiritualmente do corpo que Deus nos deu. Paulo, ele faz esse desafio para nós, para que nós ofereçamos os nossos membros para servirem à justiça e à santificação. Romanos 6, ainda no texto de Romanos, no capítulo 6, versos 19, ele diz o seguinte: falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Ou seja, Paulo diz, olha, assim como vocês estavam outrora, na condição de pecado, oferecendo o corpo de vocês para a imundícia, ofereçam agora o corpo de vocês para a santificação. Ofereçam agora como novos homens que são. Ofereçam o corpo de vocês para a justiça e para a santificação. Isso demonstra, meus irmãos, que a nossa santificação, ela depende em muito do que fazemos com o nosso corpo. A forma como utilizamos o nosso corpo interfere diretamente na nossa santificação. E aqui ficam duas considerações sobre dois órgãos que a Bíblia vem muito bem destacar sobre essa questão da santificação. O primeiro dele são os olhos. Diz o texto bíblico que Jesus, fazendo um alerta, diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. Que grandes trevas serão? Os nossos olhos, meus irmãos, como já dito, eles são a janela da nossa alma. É por meio deles que nós tomamos contato com as coisas visíveis desse mundo. E muitas vezes nós colocamos os nossos olhos naquilo que não é a vontade de Deus. Ou alimentamos fraquezas que nós já temos como conhecidas através dos nossos olhos. É de fundamental importância que nós nos policiemos nesse sentido. Que tenhamos atenção aonde nós colocamos os nossos olhos. Que tipo de coisa estamos visualizando na internet? Que tipo de coisa estamos visualizando na rua? Aonde estamos fixando a nossa atenção? Isso interfere diretamente, meus irmãos, na nossa santidade. Isso interfere diretamente na forma como nos guardamos. O segundo órgão digno de menção nessa questão é a nossa língua. Tiago nos chama atenção para o uso da língua. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aqui em Tiago 3:6. Meus irmãos, eu tenho lido recentemente uma obra, é um texto grande, robusto, chamado Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, de um autor inglês chamado J.C. Ryle. Ele já morreu em 1900.
Mas ele fala exatamente dessa questão da santidade. O texto base dele, o tema que ele trata no livro é a santidade, que ele menciona sem a qual ninguém verá a Deus. E ontem ainda, preparando essa lição, terminando de prepará-la, eu estava lendo um pedaço do livro que ele falava sobre o combate. O crente ele precisa entender que a santidade ela se dá por meio de combate. Existe uma santificação proporcionada pelo próprio Deus, é Ele quem nos santifica, mas existe uma iniciativa nossa em lutar esse combate. Ou seja, lutar contra a nossa própria carne, lutar contra o mundo, lutar contra o diabo, na preservação da santidade do nosso corpo. Não existe santificação sem luta. O cristão, ele bem menciona isso, precisa entender que naquilo que tange o seu corpo, ele precisa vencer uma batalha todos os dias. Ele precisa lutar internamente contra os seus desejos. Ele precisa lutar todos os dias para policiar os seus olhos, aonde ele os coloca. Ele precisa policiar a sua língua todos os dias, para pensar bem naquilo que ele diz. Porque ele pode dizer algo de bom ou algo de ruim, e ele deve a todo preço evitar de dizer algo que contamina, algo que não é da vontade de Deus, algo que destrói. Não há santidade sem combate. Não há santidade sem luta. Se nós esperarmos que a santidade do nosso corpo venha apenas através de algo transcendental, vindo apenas da parte de Deus, sem qualquer iniciativa nossa, nós jamais alcançaremos essa santidade. A santidade requer de nós o combate, requer de nós a inclinação, aquilo que a Bíblia nos diz que devemos ser. Precisamos lutar. A vida do cristão é uma vida de luta, externas e internas, porque para se manter santo, o cristão precisa vencer uma batalha todos os dias. Ele precisa usar de armas para isso. Ele precisa usar da oração, do jejum, da leitura das Escrituras. Ele precisa lançar mão das armaduras da fé, para que ele consiga, com a graça de Deus, vencer esse combate. E assim, manter-se santo, manter-se puro, manter-se digno do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, como conclusão, aqui já encerrando a nossa lição, nós temos uma grande responsabilidade quanto ao cuidado, ao trato do nosso corpo. E precisamos então, e o desafio que fica para nós é que nós precisamos desenvolver hábitos saudáveis de vida, horários de refeições adequados, exercícios físicos, ou seja, aquilo que sabidamente até a nossa própria ciência já diz que é bom para o nosso corpo. Evitar os vícios, evitar os exageros, evite situações de riscos e perigos desnecessários. Cuide do corpo que Deus lhe deu. Nós vimos que ele é um presente maravilhoso, criado por ele. Desenvolva também hábitos espirituais para os seus membros. Aplique-se em santificar-se para a glória de Deus. Tenha isso como meta, tenha isso como foco. A santidade do seu corpo para a glória de Deus. E como já falado, requer o combate, requer a dedicação, requer o policiamento. Santifiquemo-nos então ao Senhor. Amém? Eu quero orar mais uma vez com todos vocês. Pai, na Tua presença, Deus, nós agradecemos por esse momento que o Senhor tem falado conosco. E pedimos ao Senhor, ó Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos disposição, ó Deus, para cuidarmos daquilo que o Senhor tão preciosamente nos deu, que é o nosso corpo. Ó Pai, que possamos entender que esse corpo é dádiva do Senhor, que ele é templo do Espírito Santo. E por esse motivo, ó Deus, precisamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor tem colocado às nossas mãos. Dá-nos, ó Deus, a disposição, dá-nos, ó Deus, o cuidado, o zelo com o nosso corpo físico, que possamos, ó Deus, nos alimentar bem, ó Deus, em horários bons, e que possamos, ó Deus, nos alimentar daquilo que é agradável ao Senhor, daquilo que faz bem, portanto, ao nosso corpo, ó Pai. Que possamos também, ó Deus, moderar bem o nosso tempo através do trabalho e dos momentos de descanso. Dá-nos temperança, Jesus, nesses momentos. Ensina-nos também, ó Pai, que tenhamos como alvo santificar o nosso corpo ao Senhor. Que a santidade, ó Deus, seja a busca maior das nossas vidas. Que possamos, ó Deus, lutar todos os dias as batalhas que forem colocadas contra a nossa própria carne, ó Deus, para que possamos, ó Deus, vencê-las e assim mantermos os nossos corpos santos e agradáveis ao Senhor. Dá-nos diligência, ó Deus, com o uso dos olhos, com o uso da língua. Que esses órgãos sejam bênção nas nossas vidas, ó Pai, não motivo de perdição. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos encerrados, meus irmãos. Tenham todos um bom domingo. Deus lhes abençoe.